Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, no Salmo de número 90, versículo 1 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo mesmo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse salmo é maravilhoso, ele fala da fraqueza do homem e a providência de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Você que está passando por luta, por dificuldade, passando por problemas, Deus é o nosso refúgio. Confia em Deus, nós precisamos de confiar em Deus. Nós precisamos de crer em Deus. Nesses últimos dias aí que antecede o arrebatamento da igreja, nesses últimos dias que, com esse problemão aí de 2 anos, as pessoas confiam mais naquela ferroadinha do marimbondo do que confiar em Deus. Elas creem mais na ferroada do marimbondo do que em Deus. Meu irmão, confia em Deus. Crê em Deus. O povo está precisando de fé em Deus. O povo perdeu a fé em Deus. O povo está muito incrédulo, infelizmente. Muitos crentes estão incrédulos. Confia muito mais na ferroada do marimbondo do que em Deus. Tu tens sido, Senhor, o nosso refúgio de fortaleza. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus é o nosso refúgio. Por que você está desanimado? Por que você está temendo? No Salmo de 1,46 diz assim: aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu irmão, aquieta. Fique tranquilo. Fique tranquilo, descanse no Senhor. Deixe as coisas acontecer. Ah, pastor, o que vai ser de mim? Vou perder meu emprego se não tomar a ferroada do marimbondo? Meu irmão, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Deus, ele cuida dos pássaros. Deus, ele cuida dos animais silvestres. E ele não vai cuidar de nós? Será que nosso Deus mudou? Hebreus 13:8 diz que ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu gosto muito desse salmo. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Quantas bênçãos o Senhor tem me dado, quantas vitórias. Quantas vitórias que Deus tem me dado, Deus tem cuidado de mim, Deus tem zelado de mim, Deus tem zelado da minha família, Deus tem zelado de nós. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Oh, maravilha! Um dia nós iremos para a eternidade. Essa vida que nós passamos aqui é uma vida rápida. A Bíblia diz aqui no Salmo 90 que a duração da nossa vida é de 70 anos. Eu estou quase chegando lá, já tenho 59, falta 11 anos. A duração da nossa vida é de 70 anos. Diz a Bíblia que se alguns, pela sua robustez, chega até os 80, o melhor deles é canseira e enfado. Salmo 90, versículo 10. O que é 70 anos para Deus? Não é nada. Não é nada. A pessoa vive aí 70 anos, 80, 90, para Deus não é nada. Em comparação à eternidade, não é nada. A Bíblia diz em Números 14:34 e Ezequiel 4:6 que um dia também para Deus é comparado como um ano. Então, se a pessoa vive 70 anos, ela vive 70 dias.
Eu, por exemplo, pastor João Peixoto, tenho 59 anos, então eu vivi para Deus 59 dias. Porque Ezequiel 4:6 e Números 14:34 fala isso. Que um dia também é como um ano. Agora, a eternidade é outra coisa, meu irmão. Essa vida além túmulo é a vida que nós almejamos, é a vida que nós queremos. Muitas pessoas não pensam na eternidade. Muita gente não tem a mínima noção do que é eternidade. O que nós passamos aqui nessa terra, nada será comparado com a eternidade. Vida eterna, meu irmão. Você vai viver eternamente com Cristo. Um certo irmão, ele perguntou a um pregador como que se define a eternidade. O que é eternidade? E aquele irmão disse, pregador, o que é eternidade? Como que se define a eternidade? Qual que é o tempo de Deus? O que significa o tempo de Deus? O que significa o tempo lá na eternidade? E aquele irmão fez uma comparação muito interessante, aquele pregador. Ele fez uma comparação seguinte, ele disse assim, olha, existe um monte muito alto. Suponhamos que seja o Monte Everest hoje, que é o monte mais alto do mundo, que fica lá na cordilheira do Himalaia, lá no Nepal. E aquele monte tem 8.848 metros de altura, o pico dele. Poucos alpinistas alcançaram o pico daquele monte, é muito difícil chegar até lá. Muitos morreram no meio do caminho e os seus corpos encontram até hoje lá, porque não tem como resgatar. Fica muito cara essa operação. Então, suponhamos que seja o Monte Everest, o pico mais alto do mundo. E aquele pregador continua. Aquele pico mais alto do mundo, lá na ponta daquele pico lá, aquele monte, ele é constituído de muitas rochas, minérios, pedras. Existe uma pedra, não sei se os irmãos conhecem, uma pedra antiga, antigamente na roça, a gente amolava ferramenta na pedra, chamava pedra de amolar. Amolava ali a faca, o machado, o enxadão ali, a foice, na pedra de amolar. Então suponhamos que aquele monte mais alto, aquele pico mais alto do mundo, saía da planície, ou seja, da parte baixa, lá de baixo, saía um falcão, e aquele falcão ele sobrevoava e voava até o pico daquele monte. E ali, aquele falcão ali, ele amolava ali a ponta do bico dele ali, no pico daquele monte, do monte mais alto do mundo. E aquele falcão voltava para a planície e ele passava 100 anos de novo. Daqui 100 anos, aquele falcão voltava de novo e tornava a molar a ponta do seu bico lá no pico daquele alto monte. De forma que ele voltava de novo, aquele falcão voltava de novo para a planície. Daqui 100 anos ele voltava lá de novo, no pico do monte, para amolar a ponta do seu bico naquelas pedras ali. Então aquele pregador disse, olha, isso aqui é mais ou menos o que é a eternidade. Quando aquele falcão que voa de 100 em 100 anos e vai até a ponta do monte, amolar o seu bico, e volta daqui 100 anos de novo. Quando aquele falcão conseguir gastar a metade da montanha, quando ele conseguir gastar a metade da montanha, amolando ali a ponta do seu bico, passou-se então 1 segundo na eternidade. Irmão, que coisa tremenda. Nunca mais nós vamos sofrer, nunca mais nós vamos morrer, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. O Apocalipse fala sobre isso. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Então compensa nós lutar, compensa nós perseverar, compensa nós fugir do pecado, compensa nós correr do pecado. Meu irmão, fuja do pecado, fuja da prostituição, fuja do adultério, fuja da mentira, fuja das coisas que não agradam a Deus. Jesus está voltando. E se você não estiver preparado, você vai ficar na tribulação, meu irmão.
Compensa nós lutarmos para nós irmos morar com Cristo na eternidade para todo sempre. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.